Olá, pessoal. Hoje temos um convidado aqui no canal, o Astor. Ele também é da física, é doutor em astrofísica e professor do Instituto Federal no Rio Grande do Sul. E a gente vai conversar um pouco sobre a área de pesquisa dele. Então, Astor, por favor, quem é você na fila do Rio? E aí, Guilherme, tudo bem? Então, é um prazer para todo mundo aí. Eu sou o Astor, como o Guilherme falou, a gente foi colega de faculdade aí aqui em Santa Maria, né, onde eu fiz a minha graduação em licenciatura na física. Continuei depois a minha formação, só que na área da física, não na área da educação, né, acabei fazendo um mestrado na astrofísica, com sub-área dentro da astrofísica. Segui a minha formação também dentro da astrofísica, aí, onde eu fiz foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e trabalhando, né, em todo esse tempo aí tanto de iniciação científica, mestrado e doutorado, né, com núcleos ativos de galáxias, enfim, alguns outros pormenores aí que a gente vai falando durante essa nossa conversa. Hoje sou professor do Instituto Federal Farroupilha e acadêmico de Ciências Políticas. Muito bem, muito bem. Então, Astor, explica para o pessoal aí agora o que é um núcleo ativo de galáxia. Então eu vou tentar explicar da forma mais tranquila, né, que eu consegui, assim, para a gente conversar. E à medida que tu achar também, Guilherme, que tem alguma coisa, né, que talvez tenha que explicar um pouco a mais, tu intervém, né, para que eu explique um pouco melhor. Então, núcleos ativos de galáxias, né, são objetos que a gente acaba observando no núcleo de galáxias, tá? São galáxias que a gente não consegue explicar o brilho da região central somente por emissão estelar, né? Então, se a gente tivesse ali somente estrelas emitindo, né, nem que todas as estrelas daquela região explodissem numa supernova, a gente conseguiria explicar, né, a energia que está saindo daquela região tão pequena. E aí a gente começou a observar lá, né, e o que a gente observa que existe nesses núcleos um pouco diferentes de galáxias, que a gente chama de galáxias normais, né, que não tem esse brilho excessivo, é então um modelo que a gente sugere, né, e que é bem aceito hoje em dia, é que exista um buraco negro supermassivo no centro dessas galáxias e ele esteja acretando matéria. O que a gente faz dentro do nosso estudo é observar, então, uma região bem central aí, tá? Eu vou tentar ser não tão metódico, mas são áreas, assim, do meu estudo, por exemplo, para quem entende minimamente, são 3 segundos de arco, 3 por 3 segundos de arco do céu. Isso a gente pensar 3 segundos se 1 minuto, tá? Quando a gente está falando de ângulos, tá, pessoal? 1 grau tem 60 minutos. Cada um desses minutos tem 60 segundos. A Lua, por exemplo, cobre um espaço no céu de aproximadamente 1 grau, né? Então, se a gente pensar que em 1 grau tem 60 minutos e nesses 60 minutos tem 60 segundos, né, a gente está observando uma região que é quase 300 vezes menor do que a Lua, né? Então, a gente está pegando uma porção bem pequena do céu mesmo para observar, e a gente está pegando lá só o núcleo dessa galáxia. Então, o que a gente está observando lá? A gente observa o que está acontecendo com o gás, né? O que tem na volta desse buraco negro supermassivo? Quanto gás está entrando, né? Quanto gás está sendo acretado, que a gente chama, né, por esse buraco negro supermassivo? Quanto gás está saindo dos arredores desse buraco negro supermassivo? Então, o que a gente chama que é o feeding, né, quando a gente está alimentando o buraco negro supermassivo, e o feedback, que é o que a gente tem de retorno dessa alimentação, ou em português, né, a gente chama normalmente de alimentação e retroalimentação. A gente consegue quantificar, né, a quantidade de gás que está entrando, a quantidade de gás que está saindo, a luminosidade em cada uma das bandas, né? Mais uma vez, agora que a gente fala em banda, só para explicar um pouquinho, né? Dentro do espectro eletromagnético, a gente consegue observar certas bandas, né, desse espectro. Cada astrônomo ou cada área da astronomia acaba estudando certas bandas desse espectro. Eu acabo trabalhando somente com o infravermelho próximo, que a gente chama. Né? Então, a gente no meu estudo, a gente não acaba não trabalhando com o visível, né, que é o que a gente está acostumado no nosso mundo, né, que é o que a gente enxerga, mas como a gente sabe, existem muitas outras frequências, né, outras ondas que a gente não consegue enxergar com o olho, mas que são detectáveis a partir, né, de antenas, com telescópios, enfim. Então, a gente faz essas observações. Diga, Guilherme. É interessante fazer uma pequena pausa aqui para a edição, colocar todo o espectro eletromagnético e
para as pessoas terem uma ideia do que é o visível, que para a gente é tudo, que é o que a gente consegue enxergar, e todo o resto que os nossos olhos não veem, mas a gente consegue ver com telescópios, e um deles é o infravermelho que o Astor utiliza para ver os buracos negros supermassivos. Ou melhor, não para ver os buracos negros supermassivos, para ver os gases ao redor do buraco negro supermassivo. Então, muitas pessoas aí perguntam, né, mas como que a gente faz isso? Quais são os telescópios que a gente utiliza, né? Então, a gente utiliza telescópios que a gente chama de profissionais, né? Não são coisas que não são aqueles que a gente tem em casa ou que a gente vê às vezes num planetário ou coisa do tipo, né? Realmente são telescópios um pouco diferentes disso, tá? O telescópio que a gente usou na maioria das observações, e principalmente no trabalho que eu venho fazendo desde o doutorado, eles são consórcios, né, que o Brasil faz parte. A gente tem um determinado tempo, né, para fazer observações. A gente faz projetos e acaba ganhando ou não tempo, né, para fazer essas observações. E eles são situados, né, o Gemini, que é o que a gente trabalha, tem um no hemisfério norte, outro no hemisfério sul. No hemisfério sul ele fica no Chile, no hemisfério norte ele fica no Morro Mauna Kea, lá no Havaí. Tá, eles ficam no topo de montanhas, normalmente muito grandes. No Havaí ele fica em cima de um vulcão. Aqui no Chile ele fica no topo de uma montanha, né? Por que eles ficam em lugares altos e desertos? Porque a gente tem que ter baixa luminosidade, né? Que a gente tem assim, não tenha nada na volta, né? E lugares desérticos que tem uma umidade muito baixa, né? Porque tudo isso faz com que a nossa observação acabe melhorando. Então, quando a gente tem lugares com menos umidade, menos poeira, menos poluição luminosa, melhores são nossas observações. Então a gente trabalha com esses telescópios. Eu nunca fui num telescópio desses. Então o que a gente faz? A gente manda o projeto, tem lá astrônomos que trabalham somente com isso, né? Eles ficam lá nos telescópios somente fazendo essas observações. Eles fazem durante 1 ou 2 semanas essas observações, e aí recolhem todos esses dados e mandam para a gente trabalha com esses dados. Mas se a gente quiser, é claro, a gente pode ir até lá acompanhar essas observações. Só que daí, né, tu tem que, além de ser um astrônomo, tu tem que ser também um pouquinho atleta aí, porque é bem difícil. Às vezes por exemplo, no Havaí, fica a quase 4.000 metros de altura, né? Então, diz que é bem complicado subir lá no vulcão, o pessoal passa mal, dá falta de ar e tal, porque já é bem, bom, 4.000 metros de altitude, né? Não é tão simples assim de subir. Mas é bem legal. E só para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, se a gente pegar um telescópio desses amadores, que a gente trabalha aí, ele tem uma lente ou um espelho primário que a gente chama de, sei lá, 10, 12, 15 polegadas. Então são alguns centímetros, né, pessoal? São 30, 40 centímetros no espelho primário. Os telescópios que a gente usa para fazer ciência, que são esses que a gente trabalha, tem espelhos primários de 10 metros de diâmetro, né? Então são coisas bem inconcebíveis, assim, né, para a gente pensar de forma não profissional. É uma tecnologia extremamente avançada, assim, né? Quando tu entra nesse ramo de astronomia observacional, né, do pessoal que trabalha com instrumental, é bem complicado. Tem esse ramo também, né, do pessoal que desenvolve os aparelhos, que desenvolve os telescópios, que desenvolve né, tudo que a gente vai usar lá nos telescópios. É uma coisa bem complicada também, né, e que a gente é bem agradecido a esse pessoal por conseguir tornar, né, as nossas observações cada vez melhores, porque a gente está, né, a astronomia hoje em dia está no limite né, das resoluções que a gente tem de observações, né? A gente está no limite da tecnologia trabalhando, porque a gente tem cabeça, a gente tem conhecimento, né, para desenvolver a astronomia, mas às vezes a gente não tem a tecnologia ainda e o conhecimento de instrumentos para que a gente consiga, né, observar o que a gente precisaria nesse momento. Eu acho que é mais ou menos por aí, Guilherme.